Continuando a nossa série de entrevistas com os candidatos nessa eleição de 2014, ao meu lado, o candidato a deputado estadual, Beto Gebali. Beto Gebali que, se você procurar pelo nome, não é bem Beto Gebali, é Antônio Alberto Gouveia Gebali. É verdade, sim. Beto, para começar, todo mundo conhece como Beto Gebali, eu gostaria de perguntar por que um conceituado, reconhecido comunicador de rádio e televisão tenta, depois de mais de 2 décadas de sucesso aí na comunicação, entrar para a área política. Quero cumprimentar você, Wagner, e o pessoal do teu programa, que é muito respeitado também e tem uma grande penetração. Na verdade, Wagner, eu decidi, e já tinha decidido, ser candidato a vereador em 2012, né? E até fui criticado por algumas pessoas por não ter saído. Muitos queriam que eu saísse mesmo. Mas eu acho que você só tem que colocar a tua banda na rua quando você tem estrutura, preparo, quando você tem conhecimento do que você vai fazer, quando você tem planejamento, e não era aquela a minha hora. Nós tivemos aí candidatos que saíram, aventureiros, até teve 1 ou 2 que se elegeu na aventura, mas eu não faço política com aventura, eu faço política estruturada, com conhecimento, e aí foi quando decidi que sairia candidato a deputado estadual pelo PRB, um partido pequeno, mas que por eu ter dado a minha palavra que sairia pelo PRB, eu então coloquei a minha candidatura à disposição da executiva estadual do PRB, fui indicado um dos candidatos aqui em Joinville e estou aí brigando com gente muito grande, até porque colocaram a gente numa coligação muito forte, né? PSD, PMDB, DEM, do Parisotto. Então veja você que é o Davi lutando com o Golias. Uma coisa é certa, eu tenho o nome que você acabou de falar de muitos anos, né? Ibope várias vezes, e posso dizer a você que não sei o que vai acontecer quando abrirem as urnas, né? Mas continuo dizendo, o meu plano de legislar, ele vai funcionar. Eu não vou ser um deputado para poder fazer viagens a vários locais da América Latina, né? Eu não vou ser um deputado para poder chegar na Assembleia Legislativa e votar a favor dos emolumentos cartoriais, como nós tivemos um deputado aí que tem nome de presidente americano que acabou fazendo isso, né? E até para a irritação de muitos, eu vou ser um deputado que vai pegar firme nas ideias, principalmente no que está dentro do meu plano de legislatura. Com relação a isso, até a sua campanha, você vem falando sobre uma situação de sua luta contra a indústria da multa que aconteceu aqui em Joinville. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação que movimentou principalmente redes sociais há alguns anos atrás na cidade. Muito boa a tua pergunta, Wagner, porque até a grande oportunidade que eu tenho essa oportunidade para poder detalhar para algumas pessoas que não é bem assim lutar contra a indústria da multa. Eu sou a favor dos radares que fiquem em avenidas para poder coibir os rachas que acontecem nas madrugadas em cidades do Brasil todo. Eu sou a favor do radar nas estradas para a gente acabar com a mortalidade, que tem gente que na estrada você está a 100 por hora, ele passa a 180 por você e não está nem aí. Então eu sou a favor desses radares. O que eu sou contra, e a minha luta, que acabou tendo vitória pelas mãos de um juiz de direito aqui de Joinville, foi a minha luta contra a indústria da multa feita pelos agentes de trânsito, que era uma coisa absurda. Era a gente encostado em parede, em esquinas de avenidas famosas de Joinville, no meio da sombra, com o bloco na mão, e você passava com o teu carro. Se ele não gostasse da cor da tua camisa, vamos multar esse motorista porque eu não gostei da cor da camisa dele. Um verdadeiro absurdo. Pra você ter uma ideia, tinha multas que apareciam para mim, porque depois eles ficaram me perseguindo, me processaram, perderam. Aí eu voltei com um processo de retorno contra eles, pedindo indenização, porque quem processa um jornalista e perde, o jornalista tem a obrigação de retribuir com outro processo. E aí juntei todas as provas de que eles estavam multando 10, 12, 13 vezes a mesma pessoa em 1 minuto, levei para o juiz Roberto Lepper, se não estou enganado, o 2ª Vara da Fazenda Pública, e ele me disse: Gebali, se eu me convencer que as provas que você tem aqui, elas são provas que são cabíveis e estruturadas, eu não só vou devolver a tua carta, que foi apreendida pelo número de pontos que você teve, porque eles não paravam de me multar, tive até que trocar de carro,
eu não só vou fazer isso, como eu vou acabar com a Conurb. Eu vou dar um ultimato para o prefeito Carlito, na época, para acabar com a Conurb, e assim aconteceu. E por isso que eu digo no meu programa eleitoral gratuito, que é vinculado na televisão, que acabei com a fábrica de multas em Joinville sem ser vereador. Mas a fábrica de multas, aquelas dos agentes municipais, que inclusive comenta-se ganham até uma comissão para multar. Não com os radares, que fique bem claro isso, né? Fique bem claro. Outra situação polêmica que fala sobre a sua candidatura é sobre a divulgação de patrimônio. A gente sabe que você é bem conceituado, radialista. Foi engraçado. E o pessoal questiona isso. Né? Foi engraçado. Os bens que foram divulgados. Gostaria que você aproveitasse para esclarecer isso. Que bom que você fez essa pergunta. Olha, Wagner, eu fui pego de surpresa, e até com a minha assessoria rimos muito sobre isso, sobre os 13 mil reais que eles colocaram no meu patrimônio. Meu Deus, eu falo para quem quiser ouvir. Eu tenho uma casa que vale hoje, por baixo, R$1,5 milhão, né? Ah, quanto tempo você demorou para fazer essa casa? Tem gente que faz a casa em 30 dias. Eu demorei 10 anos para fazer essa casa, né? Eu tenho praticamente carros, porque minha mulher tem que levar minha filha para a faculdade, tem que voltar. Antigamente, agora ela já tem carta. Mas é um absurdo o que colocaram. Eu tentei arrumar isso, como inclusive arrumei a fotografia, aquela fotografia de registro de campanha, eles colocaram praticamente a foto errada. Aí eu tive que ir lá em Florianópolis no dia 1º de setembro, tive que fazer uma petição para o desembargador, para que ele pudesse mudar a minha foto e colocar a foto justamente que eu tenho aqui no meu santinho, que é a foto que mostra eu apontando para as pessoas pedindo o voto, né? Esses 13 mil reais, eu não consegui de maneira nenhuma, porque era um outro desembargador e eu não sabia, a gente estava em Florianópolis só naquele dia, e era só aquele dia para mudar tudo. Não tinha, procuramos o desembargador, fizemos a petição, não houve resposta. Eu também não concordo com isso. Se eu tivesse um patrimônio de 13 mil reais, como que eu posso ser candidato a deputado estadual com patrimônio de 13 mil reais? Quer dizer, são essas agruras, essas coisas erradas que acontecem numa campanha eleitoral. Eu não tenho medo, Wagner, de mostrar para as pessoas que eu, como radialista, e está até errado falar radialista, porque radialista é aquele que fica na operação. Se você me colocar na frente de uma operação de rádio, eu vou me perder. Eu nem entro no ar, porque eu não sei, né? Você já fez rádio, você sabe. Eu sou jornalista, praticamente advogado criminalista e formador de opinião em FM há mais de 22 anos. Então não tenho medo de dizer onde eu moro, quantos carros eu tenho, tudo isso foi fruto do meu trabalho. E posso dizer que não foi fruto de mandato eleitoral, como acontece com muitos que existem aqui em Santa Catarina. A gente não vai ficar citando o nome, mas teve um político aqui do nosso estado, da nossa região norte, que chegou, deputado, que chegou numa imobiliária com 600 mil reais dentro de um saco de pão, mandou o cara fechar a porta da imobiliária e falou: eu quero aquela casa ali. Quanto é aquela casa? É 600 mil, pode contar o dinheiro aqui. Deputado, aqui ó, deputado, cita o nome. Não vou citar. Eu não estou aqui para ficar citando o nome daquele que a gente já sabe, ou que as pessoas sabem, que sempre faz a mesma coisa. Tem deputado, Wagner, que se locupleta no ar dizendo: se não me eleger agora, quero que se dane. Eu já sou aposentado pela Assembleia. A gente aqui não tem um viaduto, amigo. A gente não consegue ter um só viaduto. E eu digo no meu discurso na internet, não tem medo de falar, não tem medo de processo, porque eu acho que quem processa jornalista está vendendo a alma. Então, eu tenho muitos processos, já me livrei de vários processos, por juízes me considerarem inocente, e estou ainda cuidando de mais uns 6 ou 7. É o maior orgulho que eu tenho na minha carreira, e não é só eu não. Tem outros radialistas aí que também falam a verdade e que estão sendo processados, inclusive por Câmara de Vereadores e tudo. Então, quando ele tem muito processo, com muito orgulho, que eu falo a verdade e procuro falar sempre com provas. E posso dizer, Wagner, que a minha candidatura é uma candidatura que ela se baseou no limite. Você fez essa pergunta agora no comecinho do programa, você perguntou por que, Gebali, um cara conceituado como você, 20 anos, simplesmente porque nós temos um limite no microfone. Há coisas que eu quero falar no microfone que eu não posso, porque a emissora não é minha. A gente tem que respeitar os patrões, a gente tem que respeitar a direção da emissora, que não concorda, às vezes, que o radialista emita a opinião das próprias intenções. Então, por isso que eu uso o Facebook e preciso de um mandato. Porque eu, com o mandato na mão, na Assembleia Legislativa, aí sim, aí ninguém vai me proibir de falar nada em plenário. E, Beto, baseado nisso, até então, Beto Gebali sendo eleito
deputado estadual, programação na rádio continua? Não, é evidente que continua. A rádio, e você sabe muito bem, a gente conversava nos bastidores agora, a rádio é uma cachaça. Jamais eu deixaria a 89 FM com mandato, até porque eu moro aqui em Joinville, meu programa é de manhã e as sessões na Assembleia Legislativa começam sempre 2, 3 horas da tarde, então nem que tenha que ir para Florianópolis todos os dias, como eu já faço, a gente já faz isso, eu e minha assessoria, praticamente a gente já faz dia sim, dia não, estamos em Florianópolis, nem que tenha que acontecer isso, eu não deixo o programa de rádio de maneira nenhuma. Isso é uma coisa, condição sine qua non. Coloquei isso, inclusive, para a direção da 89 FM, que me perguntou, me fez a mesma pergunta, não, de jeito nenhum. Aí é que eu vou fazer rádio mesmo. Beto, a gente chegou ao fim dos 10 minutos aqui da nossa entrevista. Eu gostaria que você usasse esses instantes finais para deixar um recado para os nossos internautas. Olha, eu estou deixando com você aqui uma lista de procedimentos que eu quero fazer, propostas minhas, propostas do Beto Gebaile. São 20, né? Mas como eu não posso dizer as 20, eu quero só comentar as principais, né? Um projeto de medicamento a custo zero para aposentados e pensionistas, porque é um absurdo a pessoa trabalhar a vida inteira e ter que pagar remédio ainda do Estado, que seja feito um projeto, que seja aprovado e sancionado pelo governador Raimundo Colombo, se ele se eleger, para custo zero de medicamento de pensionado e pensionista e aposentado. E também eu tenho que falar dos agentes comunitários que andam nas ruas, batem na casa das pessoas, são agentes comunitários da saúde e ganham uma mixaria. É preciso aumentar o salário desse pessoal, é preciso aumentar o salário do policial civil, que eu falo no meu programa de rádio, sempre repito, ganha muito mal. Acabamos de falar agora sobre os rádios que hoje a Polícia Militar tem, que são os mesmos rádios monitorados pela bandidagem, né? E eu quero fazer um hospital veterinário. Inclusive, Wagner, já tem candidato copiando em programa de governo hospital veterinário que saiu do meu programa de governo. Se você ler com atenção depois, você vai ver que tem aqui lutar para que seja construído um hospital veterinário público, né? E para terminar, nós precisamos, meus amigos, fazer nas maiores cidades do estado o que fazem os americanos que já andaram de jipe na Lua, o que fazem os russos, o que fazem os suecos, o que fazem os dinamarqueses, o que faz a Argentina, o Uruguai. Nós precisamos ter um abrigo público para animais, mas que funciona. Não é essa porcaria que tem aí chamada bem-estar animal. Isso que fizeram em Joinville é uma vergonha. Aquilo tem que ser chamado de mal-estar animal. Se você entrar no meu Face, você vai ver uma cachorrinha que eu salvei, de muitas que eu já salvei. A última que eu salvei foi na minha rua, ali paralela com a minha rua, na Uruçanga. Ela estava morrendo, caindo. Como é que não se tem um telefone para se pegar, Wagner, e se ligar para um centro que funcione? Tem que funcionar, não é aquela porcaria que está lá do bem-estar animal, que eles pedem para as pessoas não levarem os cachorros lá e os gatos abandonados e cavalos maltratados pelos carroceiros. Outro dia eu parei meu carro em frente a um carroceiro e falei, meu amigo, nós vamos mandar recolher a tua carroça. Eu, como cidadão, vou fazer isso porque você está maltratando esse animal. Então eu sou defensor dos animais e preciso ter força legislativa para poder obrigar o governador a fazer um hospital veterinário que sirva acoplado de abrigo para você pegar o cachorrinho abandonado. Ah, vamos castrar. Temos que castrar, mas se não conseguimos castrar todos, temos que cuidar dos outros. Vamos levar esse cachorrinho, como acontece nos Estados Unidos, no Uruguai, lá funciona. Você chama, vem uma viatura com 2 veterinários, com 3 atendentes, eles param uma viatura bem parecida, Wagner, com essas vans plotadas com vereadores candidatos a deputados estaduais, vans maravilhosas, com fotos de candidatos gastando R$1 milhão, e são vereadores. E são vereadores, ou seja, nem bem esquentaram o traseiro como vereadores, querem ser deputados estaduais, vamos mandar plotar várias vans com a minha foto. Não, o meu carro de campanha é um Palio, que é de um assessor meu, com um som em cima, com a minha voz espalhada pela cidade de Joinville. Acorda, Joinville, temos que trabalhar aqui dentro sem vaidade, sem paletós comprados em Paris. Nós não temos um viaduto, nós não temos um hospital que seja veterinário ou um abrigo que funcione. É uma vergonha, infelizmente. Obrigado a todos.